Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista. Eu não vou fingir costume aqui porque essa entrevista é muito especial. Eu recebo aqui um fenômeno da comunicação televisiva no Brasil, uma pessoa muito generosa, que é o querido Reinaldo Gotino. Gotino, seja bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz, por esta oportunidade de conversar com você. Legal, Rodolfo, prazer, uma honra estar aqui com você, a gente conversar, bater um papo e obrigado pelas palavras. Gotino, para a gente começar aqui, eu gostaria de entender eh, como surgiu essa sua paixão pelo Palmeiras, né? Você é um torcedor inveterado do Palmeiras, quem te acompanha sabe. Como surgiu isso e esse amor que você tem pelo Verdão? Eu sou um apaixonado pelo Palmeiras. Tudo começou com a família, né? Meu pai, italiano mesmo, né? Nasceu na Itália, veio para cá num momento de guerra, lá num pós-guerra, na verdade, né? Mas num momento muito difícil, nos anos 40, né? 56, né? Meu pai nasceu em 40, veio para cá num pós-guerra, numa situação muito difícil que estava lá na Itália. Meu pai nasceu em Salerno, e quando ele veio para cá, ele já era um apaixonado por futebol, e tinha o Palestra Itália, que virou Palmeiras, então toda a família acabou indo torcer para o Palmeiras, e eu herdei isso dele, né? E gosto muito, eu gosto muito de esporte, gosto muito de futebol, e o meu clube do coração é o Palmeiras. Estive nos últimos jogos, acompanho, vou sempre, estou envolvido no clube, né? Eu participo do dia a dia do clube também, do clube social. É uma das minhas paixões. Gotino, você começou sua carreira no rádio, né, que é um veículo que ele necessita de uma capacidade de improvisação, né? A pessoa precisa ter essa capacidade. De que maneira essa sua experiência no rádio te ajuda na comunicação televisiva? Por exemplo, você está à frente do Cidade Alerta, que é um programa que você faz ao vivo. Como te ajuda? Boa pergunta. O rádio tem tudo a ver com a atividade que eu tenho hoje. O rádio me deu todos os mecanismos para um improviso, para uma cobertura ao vivo. Hoje uma das minhas principais características e algo que me ajuda a ocupar o cargo que eu tenho é realmente essa capacidade de improviso, de cobertura ao vivo, de poder tocar ali qualquer assunto, pode pintar um assunto nacional, internacional, seja policial, seja político, seja uma guerra, e a gente entra ao vivo e a gente consegue ter essa capacidade de comunicação. O rádio foi fundamental. Essa paixão pelo rádio começou quando eu era garoto, e aí vem Palmeiras, vem o futebol, porque eu gostava de ouvir as jornadas esportivas, né, no rádio, e eu sentava no portão de casa tem um amigo, eu, palmeirense, meu amigo corintiano, a gente ficava ouvindo, e durante o dia a gente ligava para a rádio e mandava mensagem para a rádio para eles falarem o nosso nome na transmissão esportiva, e eu gostava. E um dia eu estou em casa, e uma amiga da minha irmã fala que tá trabalhando numa rádio, eu escuto, ela foi comer uma pizza num sábado à noite em casa, e eu escutei, eu falei, poxa, eu já era office boy, trabalhava num banco, né? Trabalhava no Banco Econômico, antigo Banco Econômico, de segunda a sexta. E aí eu falei para ela, falei assim, poxa, você está trabalhando na rádio, eu queria ir lá conhecer. Fui lá e me apaixonei pela rádio, fui conhecer a rádio. Aí eu passei a ajudar ela de sábado e domingo. Eu ia na rádio para atender telefone, dar prêmio, na época era CD, e eu peguei e comecei todo final de semana a anotar os ouvintes e tal, pedindo música. E um dia o operador de áudio, o Ivair, né, o DJ Ivair, a gente chamava ele falou, ó, cara, o locutor não veio, tem que ler um texto aí, tem um testemunhal obrigatório do governo, do Dentel, que era o Departamento Nacional de Telecomunicações. E tem que ser 6 horas, tem que ler. Falei, pô, daí que eu vou ler. Eu vou entrar no ar, eu vou ler. Peguei, entrei, gravei a fitinha para eu ter esse material, né? Embora eu não saiba mais onde está essa fitinha. Mas, poxa, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Me apaixonei pelo rádio. Fui para casa, a gente tinha um 3 em 1 em casa, né? Que era toca fita, toca disco e rádio. Botei a família toda para ouvir ali, foi a minha primeira participação no rádio. Desde então, me apaixonei, fui para
fazer curso, fiz um curso no Senac, fui fazer faculdade de jornalismo. Aí fui trabalhar na CBN, né? Aí trabalhei nessa rádio por um tempo. E aí, quando eu me formei, fui trabalhar na CBN. Fui o mais jovem âncora da rádio CBN. Peguei a Central Brasileira de Notícias no auge, né? Com Heródoto Barbeiro, com Roberto Nonato, com Maria Lídia, né? Então foi uma experiência muito bacana. E aí, em 2005, a Record me chama, porque ela queria esse cara versátil que pudesse ancorar as grandes coberturas, as mais longas, assim. E aí acabou tudo acontecendo, graças a Deus. E quem são suas grandes referências no jornalismo e na comunicação, Gotino? Eu tenho algumas referências jornalísticas importantes. Por exemplo, acabei de citar o Heródoto Barbeiro, foi um cara incrível na minha carreira. Trabalhei diretamente com ele, porque eu entregava o programa pro dele, né? Um cara que eu gosto muito, Flávio Prado, aí mais no jornalismo esportivo, né? Foi um cara que foi meu professor na faculdade e ele teve uma importância muito grande na minha carreira, porque o Flávio, quando ele dá a primeira aula, ele fala: não converso com vocês como alunos, converso com vocês como canais de televisão. Montem os grupos, cada canal vem conversar comigo como canal de televisão, porque a partir de agora, toda sexta, vocês precisam entregar um programa de televisão. Eu achei aquilo genial. Primeiro programa, a gente roubou um carro no estacionamento da faculdade para mostrar a falta de segurança no estacionamento. Fizemos uma matéria investigativa e a nossa câmera escondida era uma Panasonic desse tamanho. A gente enrolou num paletó e a gente entrou com o carro, pegamos o ticket, saímos. Uma outra pessoa do grupo saiu com o mesmo carro sem mostrar o ticket. Quer dizer, nós roubamos um carro nosso. Não ia dar problema, mas só para mostrar. Deu uma maior confusão na faculdade, porque o dono do estacionamento era irmão do dono da faculdade. E aí o pessoal estava falando da falta de segurança. E o professor falou assim: galera, vocês fizeram uma maior confusão, mas a nota do grupo é 10. Aí deu 10, nota 10. Aí a gente se empolgou e a gente só queria fazer matéria investigativa. Então ele foi um cara que colaborou bastante aí por essa paixão pelo jornalismo. Muito bom. Ô Gotino, em 2019 você saiu da TV Record, foi para a CNN, ficou lá, né, por 8 meses. Depois você retornou para a TV Record. O que pesou nessa decisão de retornar para a Record? Bom, ter ido para a CNN foi uma experiência muito enriquecedora, muito bacana, muito positiva. Eu fui o primeiro âncora a falar na CNN, na inauguração, eu com a Mona Lisa Perrone, uma das grandes jornalistas com quem trabalhei. Foi uma experiência maravilhosa, foi um trabalho incrível, porque durou pouco. Eu senti falta do tipo de programa que eu faço. E acho que foram vários motivos, Rodolfo. E eu vou falar todos aqui, mas assim, nada com o canal, nada com as pessoas que estavam lá, muito pelo contrário. Mas eu apresentava um programa chamado Balanço Geral, que é um programa de jornalismo popular, onde eu transito no palco ali por 3, 4 horas com notícia e você vai comentando tal. Um pouco parecido com o Cidade Alerta, embora a editoria seja um pouco diferente, que ele é mais generalista em relação às matérias. E eu senti falta, porque o sistema da CNN é um sistema americano. Se você reparar, sempre tem 3, 4, 5 ou 6 pessoas na tela. Que é um sistema onde o dono da emissora ou a direção da emissora nunca fica na mão de um âncora, um cara que é a estrela do negócio. Então, tem lá vários apresentadores, vários comentaristas, e para mim foi um choque, porque você entra numa cobertura, você está lá dando a notícia, daqui a pouco tem 6. A gente vai entrevistar o Rodolfo Kapler. Aí eu faço a primeira pergunta, o outro faz a segunda, o outro faz a terceira, o outro faz a quarta, o outro faz a quinta. Aí eu vou voltar na 6ª pergunta, talvez já tenha acabado o horário da entrevista. E eu tinha tanta coisa para perguntar, eu tinha... E a gente estava num momento bem complicado, politicamente falando, ainda estamos, mas na época, por conta da pandemia, então a gente ia entrevistar o Bolsonaro. Então, tinha tanto tempo para entrevista, ou você ia entrevistar um ministro. E eu comecei a me sentir muito preso ali. Muito preso. Esse é um fator. Então eu senti falta daquele de transitar. Tal.
Um outro ponto que me pegou, essa questão política também foi uma coisa que influenciou bastante. De manhã você era petista, à tarde você era bolsonarista e pau. O dia inteiro levando pau. Eu tô lá para trabalhar, eu não tô lá para dar minha opinião política, eu não tô lá para dar minha posição e nem convencer pessoas para estarem do meu lado daquilo que eu penso. Eu tô lá para trabalhar, para dar a notícia, como deve ser um jornalista imparcial, mas atento ao que está acontecendo. Então, toda vez que você falava algo que atingisse o lado esquerdo, você era jogado para o lado direito. Se você falasse algo contra o lado direito, você era jogado para o lado esquerdo. Só que é o seguinte, pensa isso todo dia. Pensa isso todo dia no calor. É que agora já se passaram alguns anos, parece que foi tudo tranquilo. Não foi. Foi realmente pesado. Teve a entrevista com a Regina Duarte, aquela coisa toda. Então, você imagina um cara... Eu tinha 2 programas na CNN. Eu tinha um programa que era o Novo Dia, pela manhã, das 6 às 10 da manhã. Eu fazia o Novo Dia. E à tarde eu fazia o 360 com a Daniela Lima, que foi um programa também muito interessante, muito bacana, foi uma experiência muito legal. Então, se eu tivesse, acho que talvez um programa só, eu talvez aguentasse legal, mas, pô, eu tomava pau o dia todo, dos 2 lados, e ainda tomava uns socos no meio ali de quem era do centro. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, tá me fazendo mal mentalmente, tá me fazendo mal para minha cabeça, eu preciso dar uma mudada, não vou aguentar muito tempo isso aqui. E aí meu telefone tocou, era o meu diretor, o Clóvis Rabelo, me ligando, e foi interessante porque ele me ligou e falou assim, Gotino, vou te fazer uma pergunta, você me responde sim ou não. Tem alguma chance de você voltar para a Record? Eu falei sim. Ele falou, te ligo já já, e desligou. E aí o resto é história, né? Aí eu acabei voltando. Você é apresentador do Cidade Alerta, que é um programa muito conhecido pelo público brasileiro, campeão de audiência, inclusive, e que é focado em jornalismo policial. Ou seja, não é fácil dar as notícias que você dá, né? Porque estão relacionadas com a questão de segurança pública, assassinato, sequestro, é, brigas de trânsito, enfim, muitas questões que são pesadas, né? Para quem está assistindo e para quem está noticiando. Eu gostaria de saber qual você diria que é o papel social desse formato de jornalismo. Rodolfo, eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, tá? Estar à frente do Cidade Alerta ali não é uma missão fácil, como você mesmo já destacou. Nós vivemos em um país violento, nós vivemos em um país onde minorias são atacadas, massacradas, mulheres são mortas diariamente por homens covardes. Eu estou tentando fazer algo diferente. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu não vou para frente da televisão com um discurso de ódio. Eu não vou para frente da televisão com bandido bom é bandido morto. Eu não vou usar o espaço que eu tenho para estimular mais violência. Eu não posso usar o espaço que eu tenho para falar que a gente tem que pagar o mal com o mal. Eu vou com uma outra conversa. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu vou continuar com essa ideia, com essa visão de que a gente tem que pagar o mal com o bem, de que a gente tem que ser inteligente e lutar por um país que ressocializa pessoas, que traz as pessoas do lado errado para o lado certo, que o cara que cometeu um crime pague pelo que ele fez e que ele saia de lá e não volte a cometer um crime. Isso é muito mais inteligente do que a gente jogar pessoas dentro de um depósito humano, colocando lá mais gente e que se dane. Então, assim, eu tenho essa minha visão de vida, de mundo, e entrei em um programa, em um setor onde dá muito mais audiência se eu usasse o microfone para falar tem que matar, tem que ter o extermínio, tem que acabar, que não sei o quê. Mas não, esse não sou eu. Eu sou um cara que eu uso o meu espaço para cobrar as autoridades. Eu acho que a gente tem que cobrar mudanças nas leis, e quem muda a lei nesse país é deputado e senador. Eu quero usar o espaço que eu tenho
não para ficar fazendo discurso moralista, mas para realmente chamar a reflexão. Nós estamos em setembro. Não se falava antes em suicídio. Agora tem as campanhas, estamos no Setembro Amarelo. Eu uso o meu espaço para falar com as pessoas que estão com pensamentos de morte ou com pensamentos até de cometer crimes. Eu uso esse espaço para falar, não faz isso. A tua vida é o teu bem mais precioso. A tua vida tem valor. E estimulo para que as pessoas ajudem as outras no teu universo, no teu pequeno mundo, naquilo que você está inserido. Então, eu repito, se vai dar certo, eu não sei. Na minha visão, já está dando certo. Olha onde eu estou. Eu era um garoto de classe média baixa da Zona Leste de São Paulo. Nunca passei fome, não tenho uma história triste para contar. Não tenho. Tive uma vida legal, estudei em escola pública, mas uma vida bem bacaninha, né? Que ia no restaurante, no rodízio, nas datas comemorativas. Meu pai levantava uma condição ali para a gente poder ir num restaurante. Não tenho uma história triste para contar, mas da onde eu saí, para onde eu cheguei, eu acho que deu certo. E eu vou continuar com esse meu pensamento, com esse meu raciocínio, com essa minha forma de encarar a vida. Num país violento como o nosso, eu não posso usar o microfone que eu tenho para estimular mais violência e para provocar nas pessoas mais raiva, mais ódio. A gente precisa de muita coisa, mas raiva e ódio a gente tem que diminuir isso, porque a temperatura já está lá em cima. Além de ser apresentador do Cidade Alerta, você tem pós-graduação em ciências políticas, né? E é uma formação que você agrega. Levando em conta essa sua bagagem, Lutino, como você analisa o atual estado da segurança pública no Brasil? O que seria a solução? Gostaria de ouvir você como cidadão, como jornalista, como, enfim, como alguém que reflete sobre essas questões e que trabalha com essas questões diariamente. Olha, na pandemia eu fui estudar ciências políticas, eu sou apaixonado pelo tema, e eu acho que a gente tem que continuar estudando, evoluindo. Estou fazendo agora uma outra pós-graduação, minha terceira pós-graduação. Estou me especializando também na área de mídias sociais, acho que a gente tem que se modernizar. Eu já sou um tiozão, né? Já estou com quase 50 anos e preciso estar antenado com essa geração que vem aí, que é tudo através da internet, do celular. Eu tenho a minha visão sobre segurança pública. É uma boa pergunta, porque eu penso que a gente tem que fazer um trabalho muito forte hoje na questão de segurança e, em conjunto, tem que ter um trabalho aqui com educação. Eu acho que não dá para a gente trabalhar só com a questão da segurança. O problema da segurança tem que ser resolvido. Legal, verdade. Como? Eu acho que a gente tem que ter leis mais severas. A gente não pode ter essa impunidade. Eu acho que a gente tem alguns benefícios que precisam ser diminuídos, mas acho que o preso precisa ser tratado de uma maneira que ele saia de lá e não volte a cometer crimes. Esse é um ponto. Então vamos lá. Tá defendendo o preso? Não, não é isso. Eu penso que um assassino, ele não pode ficar 6, 8 anos atrás das grades como tem ficado. Porque é réu primário, não sei o que, ele cumpre 1/6 da pena e sai. Não é isso. Eu penso que ele tem que pegar 70 anos de cadeia e cumprir os 70 anos. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime. Né? Acho que a gente tem que ter uma conversa madura, uma conversa onde a gente... não sei, porque as pessoas hoje elas fazem a leitura daquilo que elas querem. O cara tá defendendo. Não estou defendendo. Eu acho que a gente chegou num ponto que não dá mais para voltar atrás e não dá para ser bonzinho nesse aspecto. Eu acho que a lei tem que ser severa, eu acho que a gente tem que ter leis fortes. Mas não adianta a gente ficar só punindo se a gente não investir aqui, educação. A criançada precisa ir para a escola, a criançada precisa ter acesso a uma estrutura, a criançada precisa ter acesso à informação, à formação, um crescimento e uma estrutura para poder crescer, se tornar um adolescente já com ideais do que vou fazer na faculdade, de ter uma perspectiva de mercado de trabalho. E o investimento em educação ele é tão ou até mais importante do que da segurança. A Coreia do Sul fez isso nos anos 80. Eles deram um basta no país que estava numa situação muito difícil, contrataram grandes professores, trouxeram gente de fora, investiram, a colheita está agora. Grandes empresas, eu poderia falar aqui, pelo menos 10 empresas coreanas
que ajudam a sustentar o país, gerando muitos empregos na área montadora de veículo, telefonia, eletroeletrônicos, como televisão. Então, são várias as empresas da Coreia hoje que estão disputando de igual para igual com empresas do mundo, com produtos que nós consumimos, né? Seja um celular, um aparelho de TV. E esses caras fizeram uma revolução na educação e punindo quem comete crime. O cara cometeu um crime, vai pagar. O cara vai pensar 2 vezes antes de ficar 70 anos. O problema é que aqui no Brasil as coisas foram se afrouxando, foi fazendo ajustes na lei. O cara cometeu um crime, réu primário, endereço fixo, não sei o que lá, sem agravante, cumpre 1/6 da pena. 1/6 da pena é muito pouco para quem E no, cometeu um crime. e no Brasil, o preso ele recebe um salário, um valor ali que ele recebe, e eu não sei se todos os presos, mas eu sei que em alguns casos, enquanto a vítima, a família da vítima não recebe nada, né? Então é uma coisa também que a gente tem que analisar, né? Se isso está correto. Então, assim, muitos benefícios que deveriam ser retirados, eu penso isso. Por exemplo, a saidinha. Esse é um tema para se discutir. Eu sou contra a saidinha, mas acho que uma informação importante que as pessoas precisam ter: a saidinha só cabe para quem está no semiaberto. Então, assim, o cara que quer fugir, ele já pode fugir porque ele sai durante o dia, né? Mas por que muitos não voltam na saidinha? Porque eles podem ir até a cidade deles. Então, o cara às vezes fica com preguiça de voltar, ou o cara bebe e vai cometer um outro crime, aí o cara já não volta. Mas o benefício da saidinha é para quem está no semiaberto. Não tem que ter. Não tem que ter saidinha. Você tem quantos dias de férias? 30. Um preso hoje de saidinha tem 35 dias de saída. É mais do que você tem de férias, você é um cara que trabalha. Eu que sou um cara que trabalho, eu tenho 30 dias de férias. Então, muitos desses benefícios precisam ser diminuídos ou retirados e uma punição dura. Mas, ao mesmo tempo, uma prisão com estrutura para que a pessoa possa ter acesso à educação, a cursos, para o cara ocupar aquela cabeça dele, que é o que já foi uma cabeça de vento quando o cara cometeu um crime, que ele possa sair disso e falar: pera um pouquinho, eu não quero mais voltar para esse lugar. Eu não vou voltar a cometer crime. A ressocialização hoje está em 20%. Você, Gotino, você acredita que as prisões devem ser, de fato, ambientes de punição ou ambientes de ressocialização? Tem essa discussão, né? Muita gente acredita que é penitenciária, para a pessoa realmente pagar ali as suas penitências. Outros acreditam que é para ressocializar. O que você acha? Eu acho que se você tirar os benefícios, você já vai tornar o lugar um lugar punitivo. Mas eu acho que a pessoa merece o mínimo para dignidade humana. A pessoa tem que ter acesso a um lugar para ela dormir, a um lugar para ela tomar banho, e não um depósito de gente onde você coloca 200 pessoas onde cabem 50. O cara vai sair de lá revoltado. Quem vai pagar o pato? Você, eu, quem está assistindo a gente no farol, porque sai um cara. Então, assim, eu penso que a cadeia tem que ser algo que seja a punição. O direito de liberdade do cara foi tirado e o cara vai pagar por isso. Só que ele tem que receber o mínimo da condição humana para viver ali. Isso não é defender bandido, gente. Pelo contrário. Eu quero que esse cara saia de lá e não. A gente tem que aumentar esse 20 por. Vamos lá. Eu acho que é uma explicação simples. De cada 10 presos, 8 voltam a cometer crime. Tem uma coisa errada. Então, de cada 10 presos, você já pensou se 8 voltam para a rua e não cometem crime? E só apenas 2 ia diminuir. Então, a gente tem que entender onde está o ponto errado aí para a gente mudar isso. Só que o cara chega na prisão, o cara é aliciado por facção criminosa, o cara chega na prisão, ele recebe benefícios da facção criminosa, porque a facção criminosa consegue levar para dentro do presídio produtos que outros não conseguem, e aí o cara acaba se endividando. Né? Então, eu penso que a gente precisa de muitas mudanças, né? E também, em paralelo aqui, investimento em educação para as crianças, para os adolescentes, para essa molecada crescer pensando nesse futuro, pensando em estudar, fazer faculdade,
crescer num ambiente do pensar, sabe? Sair da caixa, daquele mundo que ela vive, principalmente a garotada da periferia. Você fala com um garoto da periferia hoje aí, o que você pensa? Muitos estão falando, pô, eu queria um celular, queria um tênis, queria uma moto. Mas e estudar? Não, estudar não, porque ninguém na minha casa fez. Cara, a gente tem que romper isso e colocar essa molecada para ter acesso ao curso superior, a uma profissão, ao cara sair dessa situação para uma vida melhor. Eu penso isso e desejo muito isso. Você é favorável à pena de morte e prisão perpétua? Você acha que é viável no Brasil? Funcionaria? Vamos lá, boa pergunta. Pena de morte, não. Quem sou eu para tirar a vida de alguém? Quem sou eu para assinar um papel falando assim, vamos tirar a vida daquela pessoa? Não. Sou contra a pena de morte. Prisão perpétua, sou a favor em determinados casos. Casos confirmados, casos onde não tem a menor dúvida. Porque a gente também vive uma justiça que Crimes, erra. hedi crimes hediondos, né, Gotino? Crimes O cara que hediondos. sai matando igual o maníaco do parque vai sair daqui alguns anos, né? Exato. Crimes hediondos comprovados. Não tem a menor dúvida que foi essa pessoa. Eu sou a favor. Porque eu acho que a gente, num país como o nosso, vai criar um efeito da pessoa não cometer o crime. Eu penso assim. Outro dia a gente trouxe uma história de um cara que tem 59 passagens pela polícia e voltou a cometer um crime agora. Então, isso não pode acontecer, né? Se você desse uma punição severa para o cara falou, não vou cometer o segundo, muito menos o terceiro, o quarto ou o crime de número 59. Então, assim, prisão perpétua, assim, para alguns casos, né? Comprovadamente, porque eu acho que a gente ainda tem muitas falhas nesse processo. Eu já fiz reportagens de presos injustos, né? De pessoas que estão presas. Eu tenho um caso de um rapaz que a gente fez recentemente, que ele estava de gorro vermelho, com um capuz vermelho, passando na rua, acharam que era ele, prenderam o cara, e não era ele, era um outro cara que também tinha um gorro vermelho. Então, e o cara ficou lá, ninguém merece ficar preso injustamente um dia, o cara ficou 3 meses. Gotino, como você lida com as pressões mentais? Porque você apresenta um programa diário. Só isso já gera uma grande pressão, né? Tá todo dia ali falando com o público, ao vivo, tem que ter um jogo de cintura. E também lidando com as notícias, né? Não é fácil viver no Brasil, a gente ama o Brasil, mas são muitas notícias ruins, né? Notícias relacionadas à política, corrupção, essa questão da segurança pública, que eu acredito que o programa o Cidade Alerta e os outros programas, né, que seguem o mesmo modelo, tem de fato aí um papel positivo de informar a população, de mostrar para a população de fato que realmente é perigoso, por exemplo, andar à noite nas ruas de São Paulo, né, ou de outras capitais do Brasil. Mas como você lida com essa pressão mental? Olha, eu tento lidar da melhor maneira possível, eu acho que eu estou conseguindo. Uh, eu sou um cara de vida simples. Eu saio do meu trabalho, venho para casa, gosto de estar na companhia da minha esposa, dos meus filhos, adoro esse ambiente de estar com eles. Isso me ajuda bastante. Tenho a minha vida de fé, eu sou um cara que acredita muito em Deus e tenho os meus momentos de oração. Isso tem me ajudado bastante. Tento suavizar nos meus comentários, eu tento trazer essa realidade, mas para uma condição de mudança. Vamos mudar esse país. Não vamos deixar o pessoal roubar da gente, porque eu acho legal a forma como você trata essa questão da segurança pública e as pessoas deveriam dar mais importância para o tema, e acho legal a importância que você dá, porque a violência do nosso país, ela nos afeta todos os dias, diariamente, e a todos nós, mesmo que nós não sejamos vítima de um roubo naquele dia. Então, nós estamos aqui conversando. Nós não estamos sendo roubados, nós não estamos sendo assassinados, nós não estamos. Mas a violência está nos acertando nesse momento. Por quê? Porque a porta da minha casa está fechada. Porque você vai sair daqui a pouco e vai pensar duas vezes se você vai levar o celular ou não. Então, essa violência está impactando nas nossas vidas. E aquilo que a gente vivia há 30, 40 anos,
aquela brincadeira na porta de casa, na rua, vamos jogar bola até tarde, vamos brincar, vamos fazer uma festinha na garagem de casa. Você faz isso hoje? Vai passar um cara de moto com outro na garupa. Bom, então, essa violência, ela está nos afetando. Aí a gente tem que ter essa voz, tem que ter esse espaço. Tem que ter espaço para o cara que está preso injusto. Onde ele vai falar se a gente não vai lá entrevistá-lo? Eu fui à prisão conversar com esse rapaz. Eu fui à penitenciária conversar com ele lá e ele me falou, Gotino, viram um cara de blusa vermelha, ele é negro, e ele falou, me pegaram e me prenderam. Eu não cometi crime nenhum, cara, eu sou ator. Cara, tá fazendo um trabalho. Então, eu penso assim, eu tento encarar da melhor maneira possível, eu tento blindar a minha mente para que eu não, porque tem casos que você se envolve, quando envolve criança, quando tem casos que é mais forte do que você. Mas eu tento ser luz no meio dessa escuridão toda e acredito muito que o nosso país tem que sair disso. A gente tem que poder, Rodolfo, a gente tem que poder voltar a andar na rua e a gente sai para jantar, eu e você, e a gente volta andando para casa 2 horas da manhã. A gente pode fazer isso hoje? Não pode. E você vai em outro país, você vai na Espanha, 1 hora da manhã, as ruas estão lotadas, as pessoas andando. Um exemplo legal para você, a gente estava com uma notícia outro dia de uma brasileira que desapareceu, deixa eu lembrar o nome dela aqui, bom, é que são muitos casos, e essa moça, ela sumiu, ela vinha de Manaus para São Paulo, e ela desapareceu. E a gente começou a investigar, descobrimos que o celular dela acendeu no Japão, ligou no Japão. E a gente foi atrás, ela está presa por tráfico de drogas. Muito bem. A nossa correspondente do Japão entrou com a gente 7 da noite aqui no Brasil, 7 da manhã lá no Japão. E a Silvia Kikuchi está ao vivo comigo. Olha, Gotino, aconteceu, ela está presa aqui, agora vai ser fichada, ela vai para um julgamento, pode pegar 8 anos de cadeia, tudo mais, papapá. E a repórter com um celular na mão. E no dia anterior, uma repórter nossa foi roubada aqui no centro de São Paulo, que um cara passou e pegou o celular, uma imagem que viralizou. E aí eu falei, Silvia, mas mudando de assunto aqui, você tá com o celular na mão aí, 7 horas da manhã, tem um monte de gente passando, aqui Rabara, ali Tóquio lotada, aquela galera indo trabalhar. Você não tem medo de que roubem o seu celular, não? Ela falou, Guti, não, nem sei o que é isso. Não há registro de roubo de celular no Japão, porque um cara que pegar um celular são 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia, no mínimo, se o cara pegar o celular. Ela não sabia contar pra gente a punição. Não porque ela é mal informada, mas é porque é o que não existe. E aí eu falando com ela, ela falou, Gotino, me dá um minuto que eu vou levantar aqui a lei japonesa para te falar qual que é, quanto tempo que dá de cadeia. E ela falou, dá de 5 a 8 anos. Então, é uma realidade. E a gente sai na Avenida Paulista com o celular na mão? Não sai. Não sai. Não sai. Gotino, como se deu a sua experiência de conversão à fé cristã? Você é cristão, quem te acompanha sabe que você é um homem de fé, e de que maneira a sua prática de espiritualidade te ajuda no dia a dia a lidar melhor com as pessoas, do seu convívio, com o seu público? Bom, eu tive uma experiência interessante, e aí entra o Palmeiras na história, né? Eu adolescente, e as minhas irmãs começaram a frequentar uma igreja, né? A minha mãe foi também. A minha mãe era uma. A minha mãe estava desviada, né? Porque ela cortou o cabelo uma vez, ela foi expulsa da igreja. Quando ela era nova, não podia cortar o cabelo. Né? E aí minha mãe ficou fora um tempão. As minhas irmãs voltaram, conheceram uma igreja, acharam legal e foram, começaram a ir. Minha mãe foi também, elas adoraram tal. E eu, meio adolescente ali, meus 13 anos, meio querendo ficar na rua brincando, jogando bola, tal, zoando. E aí a minha irmã chegou e falou assim, ó, vai um jogador do Palmeiras lá na segunda-feira, tal, vai ter uma reunião de jovens lá e vai o Dida, lateral esquerdo. O cara que jogou no Curitiba, no Corinthians, tal, um cara bem bacana. Hoje comentarista esportivo, tal. Aí
ela pegou e me convidou, eu fui. Cheguei lá, bateu, havia o testemunho do cara e achei aquilo tudo bacana, muitos jovens ali, um som legal. Me apaixonei por aquilo, fui lá na frente, levantei a mão e aí vivi experiências incríveis. E isso eu tinha 13 anos, isso foi em 1990. Aí fui para o acampamento da igreja e tal, e me apaixonei pelo evangelho, me apaixonei por Jesus, sou um seguidor dele e sou um cara que dependo muito dele todos os dias. Todos os dias eu converso com ele, peço para ele me ajudar nessa caminhada, nessa rotina, e agradeço todo dia por tudo que ele proporcionou na minha vida, que eu tenho certeza que ele esteve comigo. Você é Está, membro, você é membro de alguma igreja, frequenta assim os cultos e tem esse tipo eu, de relação comunitária? eu frequento a Igreja Batista, mas assim, eu vou aqui na Igreja Presbiteriana, perto da minha casa também. É, eu sou um cara que eu tenho uma visão um pouco diferente de muitos aí sobre a igreja, né? Eu acho que a gente tem que realmente ter um lugar para ir, mas eu acho que o mais importante é a gente no nosso dia a dia, no testemunho que eu vou dar para a pessoa que está me vendo na rua, para o meu vizinho. Então, eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que o lugar físico é importante para você ir, e um lugar que você se identifica, que tem a ver com aquilo que você acredita. Mas, assim, eu vejo hoje muita gente achando é, 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 que Jesus é o gênio da lâmpada, né? Onde eu faço pedidos e ele me atende. Eu tenho uma visão hoje de relacionamento, cara, de caminhada com ele, de constância e, e de caráter, né? Eu oro todos os dias. Sou um pecador, sou falho e todos os dias peço a Ele para que eu tenha um pouquinho do caráter dele e de quem ele foi, né? Porque eu vejo hoje muitos evangélicos desejando a morte do outro. Eu vejo evangélicos pegando em armas e eu sou um cara da paz. Eu sou um cara da paz. Eu sou um cara que eu acho que a gente tem que aprender com ele, né? De dar a outra face, de sair dessa guerra e falar, ele é o Deus de amor, ele é o Deus de amor. Então, o primeiro ponto ali é amar a Deus sobre todas as coisas, então é amor, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não quer dizer que você tem que ser bobo, isso não quer dizer que você tem que ser tolo, isso não quer dizer que você vai ser passado para trás. Mas eu vejo hoje muita gente, tá? Que quer ir para o pau, quer ir para a guerra, quer ir para. Vamos lá, vamos usar as mesmas artimanhas. Não, eu penso diferente. Eu penso num evangelho é, vivo, de caminhada, de relacionamento, de. Eu tenho que impactar o meu pequeno mundo. Eu tenho que impactar as pessoas que estão comigo. Eu tenho que ser referência para as pessoas que estão comigo. Que as pessoas possam olhar para mim e falar: pô, esse é um cara de Deus. Mas não. Porque hoje tem muita gente querendo ganhar o Brasil para Jesus, e você não consegue ganhar, às vezes, o teu filho, às vezes você não consegue ganhar a tua esposa, às vezes as pessoas querem distância de você. Eu luto todo dia para não ser essa pessoa, eu luto todo dia para que as pessoas queiram estar comigo, as pessoas estejam ao meu lado, que as pessoas possam ver um pouco de luz nessa cabeçona que eu tenho aqui, que muitas vezes quer ir para as trevas. Né? O mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então a gente vive o que está na Bíblia todos os dias, eu estou tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. É difícil, é difícil. Mas eu tento me distanciar um pouco do caminho que muita gente está indo. Eu falo, eu não quero isso. Eu quero caminhar com ele, para ele, ao lado dele, para um dia estar lá com ele. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Gotino, na sua atividade profissional por ser cristão, por ser um seguidor de Jesus? Já aconteceu alguma coisa do gênero? Não, não, nunca sofri é, nenhum preconceito. E também encararia numa boa, porque eu sei em quem eu creio, aquilo que eu acredito. É, nunca fui vítima de preconceito e jamais
fui preconceituoso com alguém que pensa diferente de mim, que tenha uma outra religião, uma outra fé, uma outra crença. Muito pelo contrário, eu trabalho com o respeito ao próximo, e aquilo que faz sentido para você às vezes não faz sentido para mim, e aquilo que faz sentido para mim não faz sentido para você ou para quem está assistindo a gente. Em relação à fé, a pessoa cresceu num outro ambiente, numa outra cultura, numa outra dimensão, a pessoa cresceu com outras pessoas, então eu não posso tentar enfiar na cabeça dela aquilo que eu acredito. O máximo que eu posso fazer é mostrar quem eu sou e como está fazendo sentido para mim. E aí, se fizer sentido para a pessoa, legal. Se não, também eu tenho que respeitar, eu tenho que entender aquilo que a pessoa acredita. Ô Gotino, o que o Gotino de hoje diria para o Gotino que tinha 20 anos de idade? Pô, aí você me pegou aí. Cara, eu diria. Vai ser complicado, vai ser difícil, mas segue o caminho que vai dar tudo certo. E tá dando, tá dando. Deus colocou no meu coração que eu ia ter uma caminhada, que eu ia ter uma caminhada que para mim é grandiosa, que para mim é algo muito forte, né? É uma caminhada de transformação, assim. Então, a gente fala assim, eu não cometeria os erros. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não cometeria os erros. Mas se você tivesse a cabeça de hoje, você só tem a cabeça de hoje com os erros que você cometeu, né? Então, assim, eu diria que vai nesse caminho, sem pisar em ninguém, sem, sem passar por cima de pessoas. Muito pelo contrário, tentando se relacionar da melhor maneira possível, tentando ver coisas boas nas pessoas, tentando é, melhorar o mundo e não piorar o mundo, né? Às vezes é difícil porque você acaba vendo pessoas que estão concorrendo com você de alguma forma, prosperando 1000 vezes mais do que você. Caramba, eu estou tentando fazer tudo certinho, mas no final você percebe que vale a pena fazer o certo até dar certo. Você tem uma caminhada cheia de sucessos. O público te ama. Inclusive, meu pai, Ricardo, ele gosta muito de você, te acompanha, assiste o programa. Ele gosta de saber o que está acontecendo no Brasil, na questão da segurança pública. Ele ficou muito feliz. Nossa, vai entrevistar o Gotino, que legal, que bacana. Essa eu vou assistir, vou mandar para os meus amigos todos. Então, fico muito feliz mesmo por essa oportunidade. E para a gente encerrar aqui, Gotino, o que você diria para o público que está acompanhando a gente? Se você pudesse dar um conselho ou, enfim, deixar uma mensagem. Olha, manda um abraço para o seu pai, obrigado pelo carinho. Eu tenho recebido o carinho das pessoas, isso é um privilégio, né? Você me falou agora há pouco sobre a CNN, e eu vivi um momento muito interessante quando eu estava pensando falei, puxa, tá pesado, se a Record me chamasse eu voltaria. Eu fui almoçar com a minha mãe, peguei o metrô ali na Paulista e fui até a casa da minha mãe para almoçar com ela, né, lá na pandemia. Então eu tinha um espaço entre o programa da manhã e o programa da tarde. E aí eu tinha saído da Record há pouco tempo, uma senhora, eu estou subindo a escada rolante, e uma senhora descendo, ela me pegou na mão assim e falou: "Você me abandonou? Com quem eu vou passar as minhas tardes agora?" E aquilo falou comigo, falei: "Caramba, não imaginava que as pessoas gostavam tanto de mim assim." E eu percebi que, quando eu saí, eu percebi que tinha um carinho especial do telespectador, que eu tinha conseguido alcançar mais do que uma pessoa que assiste um programa de televisão. E foi fazendo isso, falando sobre o respeito ao próximo, sobre respeitar a pessoa que é diferente de você, que pensa diferente, que acredita diferente, de não ficar desejando a morte das pessoas, porque isso é energia ruim, coisa ruim, ficar desejando coisa ruim para os outros. Eu quero coisa boa, né? Então, o que eu diria é: viva a vida da melhor maneira possível, aproveite a vida da melhor maneira possível. Nós estamos aqui só por um período, talvez 80, 90, 100 anos, não sabemos, no máximo. Quem viver 100 anos, pô, que bacana. Mas assim, vamos viver a vida da melhor maneira possível, aproveitar. Eu sempre falo, tem dois tipos de pessoas: quem pode estender a mão e quem precisa levantar a mão para pedir ajuda.
Então, se você é hoje uma pessoa que pode estender a mão, estenda a mão para as pessoas do teu entorno que precisam de ajuda. Agora, se você é uma pessoa desesperada dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, passando por momentos complicados, momentos difíceis, levante a mão, peça ajuda, conversa com as pessoas do teu entorno, desabafa, fala, procura ajuda e não deixa se perder nessa cabeça cheia de pensamentos, muitas vezes pensamentos ruins. Então eu tenho falado isso. Isso não é papo de coach, isso não é papo de, de promover alguma coisa, não estou vendendo curso, não estou vendendo nada. Tá? É o que eu realmente acredito, que a gente precisa buscar ter uma vida melhor todo dia, porque só a gente vive com a gente mesmo todo dia, todo instante, todo minuto, toda hora, e a gente tem que viver da melhor maneira possível. Esse é o papo. Gotino, querido, te agradeço demais por me abençoar tanto com essa entrevista. Muito obrigado mesmo pela sua extrema generosidade. E antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir para você que está nos acompanhando, se inscreva aqui no canal. Tenho entrevistado gente muito interessante, como o Gotino, gente que tem algo a dizer. Então, toda semana tem entrevista aqui no canal. A gente fala sobre política, a gente fala sobre vários temas. Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o link dessa entrevista com mais pessoas. Muita gente adora o Gotino, acompanha o programa Cidade Alerta, manda lá para essas pessoas e também para pessoas que de repente não conhecem tão profundamente o trabalho dele, sabem quem é o Gotino, mas não conhecem profundamente quem é essa pessoa por detrás das câmeras, né? Que é essa pessoa que está se mostrando aqui muito acessível, muito generosa. Então faça isso e ative o sininho para receber as notificações do canal. É isso, gente. Valeu e até a próxima. Valeu, Gotino. Valeu, obrigado, beijo grande, obrigado pelo convite, sucesso, conta sempre comigo.